As 70 semanas de Daniel. Este é o título da nossa lição de hoje, quarta aula. Amados, nós estamos ministrando acerca do importante estudo bíblico que tem o tema Apocalipse. Os sinais evidenciam Jesus vem. Nós já ministramos 3 aulas, esta é a nossa quarta aula da série. Portanto, nesta quarta aula, nós a intitulamos As 70 Semanas de Daniel. Uma compreensão breve acerca das 70 semanas de Daniel para entendermos o sermão profético de Jesus. Quando Jesus, em Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13, ele faz menção de várias profecias, de um desencadeamento de profecias que denominamos o sermão profético de Jesus. Nesse sermão profético, Jesus, ele chama a atenção e traz algo muito relevante, especificamente Mateus 24:15, quando ele diz: "Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda." Então, quando Jesus pede para lermos Daniel, e ele está falando de Daniel capítulo 9, da grande profecia de Daniel, ele retoma essa profecia, pede para ler e entender, fala da desolação e da abominação. Jesus, ele está fazendo menção da profecia de Daniel. Daniel está em um contexto de cativeiro e ele ora para o povo judeu que estava cativo em Babilônia. Ele chora, ora, ele suplica e ele queria entender o que aconteceria, qual seria o fim do seu povo, Israel, da sua cidade, Jerusalém. O anjo Gabriel, Deus designa um anjo, o anjo Gabriel, que vem até Daniel, que o conforta e diz: "A ordem da restauração da cidade já saiu, e eu vim para te dar esta notícia, porque tu és muito amado." Que coisa linda! Quando alguém é amado de Deus, Deus revela os segredos. Na verdade, a palavra de Deus contém as grandes, as verdadeiras revelações. Basta debruçarmos sobre ela, o Espírito de Deus está derramado em nós, nós entendemos plenamente essas coisas. Então, o anjo diz para Daniel, leia Daniel, capítulo de número 9, versículo 21 a seguir. No versículo 24, o anjo diz: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua cidade, até a consumação. No primeiro momento, a gente pode imaginar que dali, da profecia de Daniel, que é anterior a Jesus, 490 anos, então, haveria a consumação do século. Por que 490 anos? Todos os pensamentos, todas as linhas, escolas de interpretação são unânimes. Não há dúvida quanto a isso, que essas semanas, elas se referem a anos proféticos. Portanto, não são semanas de dias, mas semana de anos. Se em uma semana nós temos 7, em 70 semanas nós temos 490. Portanto, 490 anos. O anjo continua e diz: 7 semanas estão determinadas desde a ordem até a restauração e a reedificação da cidade. Então, 7 semanas, 49 anos. O anjo está dizendo para Daniel: a ordem já saiu, dá a entender que veio de cima, o homem apenas a executou, no caso Artaxerxes, e a partir dessa ordem até a restauração, 49 anos e a cidade estará restaurada, os muros reedificados e o povo retornará para a cidade. Isso se cumpriu literalmente, conforme podemos observar em Esdras,
capítulo de número 12 e outros contextos, capítulo de número 6, versículo 14 de Esdras. Muito bem. Depois o anjo continua e diz: 7 semanas, 7 semanas, da ordem até a restauração. Ou seja, 49 anos. Depois soma-se mais 62 semanas, Daniel, e o Messias será tirado. Em outras palavras, conta mais 483 anos e o Messias sai, ele será tirado. Isso cumpriu literalmente. Depois do retorno de Israel, o Messias em tempos posteriores veio e, cumprindo a última dessas semanas profetizadas, ou seja, 7 mais 62, o Messias foi verdadeiramente tirado. Observem que 7 semanas para restauração, 62 semanas o Messias seria tirado. Nós temos um total de 69 semanas. Mas o anjo disse: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua cidade. Percebam que a profecia se aplica para Israel, para Jerusalém. E está faltando uma semana, ou seja, 7 anos. Aonde está a 70ª semana? Aonde está a semana de número 70? Daniel capítulo 9, versículo 26. O anjo prossegue explicando para Daniel, e até então, essa última semana não aparece. Mas ele diz, no versículo 26, o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade. Olha só, o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade. Esse mesmo príncipe é chamado de Desolador. Diz que ele vem sobre as asas da desolação e o seu povo o antecederia, destruindo a cidade. O povo do príncipe que há de vir posteriormente. Esse povo vai destruir a cidade. Que povo? O povo do príncipe que há de vir. Os romanos vieram, de fato, no ano 70 e destruiu a cidade. Destruiu Jerusalém e o templo no ano 70 através do general Tito. Mas quando a profecia segue, o anjo vai dizer no versículo 27, acerca da última semana. No versículo 27, a última semana aparece, dizendo que esse príncipe que há de vir faria uma aliança com Israel por uma semana. E também faria uma aliança com muitos por uma semana. Olha a última semana aparecendo aí. E na metade da semana romperia com a aliança. O general Tito não fez aliança. Também a destruição da cidade, profecia retomada por Jesus que disse: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Então Jesus retoma a profecia de Daniel, diz que não ficaria pedra sobre pedra no templo que não seria derribada. Ele faz o lamento sobre a cidade falando da sua destruição, conforme as aulas anteriores. Nós já falamos sobre isso, ok? Só que essa semana de número 70 não aparece. A 70ª semana não aparece. O general Tito, que destruiu a cidade, não fez aliança com Israel. Ele impôs a força simplesmente e acabou. Posteriormente, no ano 136, cumprindo uma grande dispersão, porque tanto Jesus quanto Daniel disse, desolações estão determinadas. E haverá guerras até o fim, até a consumação. Aponta para o fim do mundo, aponta para o tempo do fim, fala de desolações. Jesus disse que os gentios pisariam a cidade. Nós falamos disso no lamento profético de Jesus. Pisarão a cidade, seus filhos serão dispersos, até que chegue o dia em que vocês clamem, ó bendito do meu Pai, como que um pedido de socorro. Então, a 70ª semana
ela não cumpre imediatamente após a saída do Messias. Há uma destruição profetizada também por Jesus, bem como Daniel, que vai ocorrer 30 anos depois da saída de Jesus. Então, a 70ª semana não está intrinsecamente ligada às 62. Existe um hiato aí. Existe uma pausa aí. Por que dessa pausa? Tão fácil de entender, de forma tão explícita, colocada por Jesus, por Daniel, muito bem explicada por Paulo em Romanos, que vamos conferir agora mesmo. Então, Jesus disse, os gentios pisarão a cidade, e pisou quando Tito destruiu. Ano de número 136, o imperador Adriano expulsou todos os judeus de Canaã. Mudou o nome para Palestina e Jerusalém Capitolina, conforme falamos em aulas anteriores. Proibiu que todos os judeus retornassem ao seu território. E aí houve a dispersão, a desolação propriamente dita. Entra, portanto, aí o que Jesus chama de período dos gentios. Os gentios pisarão a cidade. A sua casa ficará deserta até que clame pelo bendito do Pai. Paulo ele vai explicar isso de uma forma muito linda, mas ainda no versículo 27, que aparece a última semana em destaque, fala do príncipe que há de vir. Portanto, se foi Roma quem destruiu a cidade, e isso está historicamente comprovado, o príncipe, o anticristo, o assolador virá desse povo. Lá na frente nós falaremos sobre o anticristo e a constituição dessas nações. Entenda que isso fala para o tempo da consumação. Portanto, a semana de número 70, a 70ª semana, aponta para um tempo do fim. Não se esqueçam que todas as profecias se aplicam a Israel. Israel é o palco dos acontecimentos bíblicos, proféticos e espirituais. Sobre este povo, sobre a tua cidade, sobre o teu povo, estão determinadas essas semanas de anos. Portanto, Israel perde a sua terra, sai da sua pátria, é expulso. Não tem mais profecia. Não tem mais essa constituição histórica. Há um elo perdido, diga-se passagem. Nós chamamos de hiato profético. Por que hiato? Hiato é uma interrupção de continuidade. Algo que é contínuo, mas que sofre uma pausa. Como no encontro de duas vogais, que na separação das sílabas se separa. Saída, saída, se separa. Uma pausa de continuidade, sem perder aí a pronúncia, etc. Não precisamos delongar sobre isso. Um hiato. Você pode estar em uma avenida, em uma estrada, de repente atravessa uma avenida. Essa estrada continua do outro lado. Mas essa avenida que separou a estrada não tira a sua continuidade. É como se fosse uma pausa. Tem uma pausa profética explícita aí. Paulo vai ensinar sobre isso de uma forma muito clara. Então, da saída do Messias até mais de 30 anos que ocorre a destruição, está o cano bíblico do Novo Testamento. É um período ainda em que as profecias reparam ou estão sobre Israel. Recai sobre Israel, paira sobre Israel. É o cano que é fechado até que Jesus aparece a João em Apocalipse. Aí encerra, então, o período profético bíblico e vem a destruição da cidade, o que falaremos na próxima aula, conforme combinamos, de que não passaríamos de 15 minutos para não ficar um pouco cansativo. Se inscreva no canal. Acione o sininho de notificação. E vamos à segunda aula.